Voltamos e, na sequência, nós temos um ponto fundamental dentro da improbidade administrativa, dentro da LIA, dentro da 8429 de 92. Que ponto é esse? É aquele que corresponde ao artigo 9º, 10, 11. E aí, o reflexo imediato no artigo 12. Então, dos artigos 9º ao 12, meu amigo, isso tem que saber na ponta da língua. Olha o que eu vou lhe dizer. Nós, na aula de hoje, vamos fazer a análise do 9º, muito importante, junto com os grupos da improbidade. Então, 9º, 10 e 11, na compreensão de grupos. Depois eu vejo daí, na próxima aula, a gente fala sobre os reflexos. Grupos da improbidade administrativa. Nós temos 3 grupos e cada grupo tem uma temática. O grupo 1, que está no artigo 9º, diz enriquecimento ilícito. Em outras palavras, são os atos que vão resultar, exteriorizar, atos que refletirão enriquecimento ilícito do agente. Como é que eu sei disso? Pega no seu código, logo acima do artigo 9º tem lá, enriquecimento ilícito. No artigo 10, não falo mais de enriquecimento ilícito, eu falo de lesão aos cofres públicos. Falo de lesão aos cofres públicos. Tem a questão aqui, deixa eu só... Bom, depois a gente volta. Tenho aqui a lesão aos cofres públicos. E depois, no grupo 3, que é no artigo 11, a ofensa aos princípios da administração. Vamos pegar aqui um caso, dentre tantos de corrupção que nós temos no país, o caso que aconteceu no município de São Paulo, em que fiscais de renda, fiscais que deveriam arrecadar valores ao Estado, ao que tudo indica, formaram uma quadrilha e desviavam verba dos cofres públicos, repassando a menor parte para o Estado. Veja esse caso. Vamos agora encaixar nos grupos da improbidade. Estes fiscais tiveram enriquecimento ilícito? Tiveram, sem sombra de dúvida. Mas eles também, ao mesmo tempo que se enriqueciam ilicitamente, eles lesaram os cofres públicos com absoluta certeza. Também existiu lesão aos cofres públicos. E feriram, no mínimo, o princípio da moralidade, lá no artigo 11? Claro. Aí você fala, então, Barbieri, existem condutas que podem tipificar o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3? Podem, perfeitamente. Então quer dizer que, nesse caso, eu vou aplicar os 3? Eu vou aplicar tudo junto? Cuidado. Cuidado porque na improbidade administrativa nós temos uma espécie de graduação de sanção. O grupo 1, que é o artigo 9º, o enriquecimento ilícito, ele exterioriza as sanções mais pesadas, mais graves. O grupo 2, que é o artigo 10, lesão aos cofres públicos, ele exterioriza sanções leves. Não, sanções medianas, vai. Leve não tem, sanção mediana. O grupo 3, sanções um pouco mais tênue. Vou repetir. No grupo 1, sanção pesada. No grupo 2, sanção média. No grupo 3, sanção tênue. Que acaba, sendo um pouco mais branda mesmo, mas você vai perceber que na prática isso não é bem verdade não, porque você acaba tendo um rigor na lei que continua sendo um rigor considerável. Mas, eventualmente, para que você entenda melhor o nível da pena, deixe assim. O que acontece? Acontece que você vai estudar as respectivas sanções, não no 9º, nem no 10, nem no 11. Nós vamos estudar no 12. O artigo 12, inciso 1º, ele traz as sanções que estão correspectiva ou em correspondência com o 9º. O artigo 12, inciso 2º, a correspondência é com o 10. E o 12, inciso 3º, a correspondência é com o 11. Fácil. Agora nós vamos caminhar um pouquinho mais. Seria possível, que o legislador ele conseguisse delimitar, que ele conseguisse elencar, enumerar todos os atos
no mundo que pudessem causar enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ofensa aos princípios da administração? Não dá, concorda? Por maior que seja a imaginação dele, não consegue. O que eu quero dizer com isso? Pega para mim o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 no caput e verifica como termina o caput do 9º, do 10 e do 11. Vamos lá. 8429, o artigo 9º diz assim, ó, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade, nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, olha depois da vírgula, e notadamente. No artigo 10, mesma coisa, lá no final do caput, e notadamente. No artigo 11, a mesma coisa, e notadamente. Fala, Barbieri. O que isso quer dizer? Quer dizer que as condutas do 9º, as condutas do 10 e as condutas do 11 são exemplificativas. O rol é aberto, exemplificativo. Tanto no 9º, quanto no 10, quanto no 11, o legislador disse assim, olha, existem casos que importam enriquecimento ilícito, outros que importam dano ao erário, aos cofres públicos. E, por fim, aqueles que ofendem os princípios da administração. Joia. Mas isso não quer dizer que eu sou obrigado ou que eu coloquei todos os atos ali. Não. Eu fiz apenas exemplificações. Eu fiz apenas menções. Aí tudo bem. O legislador, ele mencionou, falou, olha, nós podemos ter a improbidade aqui, nós podemos ter a improbidade dessa forma e, notadamente, em outras palavras, dentre outras condutas. Por isso que o rol do 9º, do 10 e do 11, ele é exemplificativo. Rol exemplificativo. Depois nós estudamos, ainda em responsabilidade civil do Estado, que o agente público sempre, absolutamente sempre, responde subjetivamente. Lembrou? A responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Aí eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Eu posso ter a configuração de improbidade administrativa, eu posso ter a configuração de improbidade administrativa a partir de uma ótica objetiva? Tendo conduta, dano e nexo causal, eu posso condenar o servidor em improbidade administrativa? Não. Não existe essa possibilidade. E por que que não existe? Porque quando eu falo de improbidade administrativa, a responsabilidade do agente público, a responsabilidade do servidor, a responsabilidade do réu, de quem está sendo investigado, ela é sempre, absolutamente sempre subjetiva. A responsabilidade é sempre subjetiva. Não existe improbidade administrativa sobre a ótica objetiva. Não existe. E aí você deve pensar, Barbieri, qual que é o artigo que diz isso? Não tem artigo. Isso aqui é construção do STJ, é construção do STF e da própria doutrina. Se o 37, parágrafo 6º, diz que o agente público só pode responder em ação regressiva quando comprovado o dolo ou a culpa, como é que ele vai responder por improbidade administrativa a partir do momento em que se aplicaria a ele uma responsabilidade objetiva? Não dá. Responsabilidade objetiva é só das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Tranquilo? Vamos um pouquinho para frente. Você já sabe que o rol do 9º, do 10 e do 11 são abertos. Você já sabe também que não posso ter condenação de improbidade administrativa sob a ótica objetiva. Tem que ser subjetiva. Ah, mas sempre. Não pode escapar disso. Só que eles tiveram que resolver um outro problema que o legislador não fez. Onde que eu vou exigir dolo e aonde que basta a culpa? Vamos lá. Vai no artigo 9º. Lê o artigo 9º, vê se você encontra a palavra dolo ou vê se você encontra a palavra culpa. Tem? Não tem. Vai no artigo 10. Aí lá fala. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Beleza. Vai no artigo 11, vê se fala de dolo ou culpa.
Não fala. O que o Supremo resolveu? O Supremo falou o seguinte, bom, já que só o artigo 10 fala de culpa, para configurar improbidade por lesão aos cofres públicos, de fato, pode ter dolo, mas se tiver só a culpa já basta. Agora, como o artigo 9º e também o 11 nada falaram, para configurar improbidade administrativa no 9º, tem que exigir dolo. E para configurar improbidade administrativa no 11, ofensa aos princípios da administração, também tem que configurar o dolo. Também tem que configurar o dolo. Então perceba que no 9º, 10 e 11, eu tenho sempre que demonstrar o elemento subjetivo. Eu tenho sempre que demonstrar a vontade, a intenção do agente. No 9º e no 11, basta o dolo. No 10, a culpa. E olha, antes de prova de primeira fase, eu quero lhe pedir essa gentileza. Você precisa ler os artigos 9º, 10 e 11. Não tem como escapar. Por gentileza, isso vira e mexe e cai em prova, tá bom? Vamos para frente. Se um agente público conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, ficará caracterizado ato de improbidade administrativa, mesmo que o agente não tenha atuado de forma dolosa, ou seja, sem a intenção deliberada de praticar ato lesivo à administração pública. Espera lá. E aí? O agente público, se ele conceder um benefício administrativo ou fiscal sem estar amparado na lei, ou regulamentar aplicável à espécie, ele fica caracterizado, então, ato de improbidade administrativa. Mesmo que o agente não tenha atuado de forma dolosa, pera lá, se ele concedeu o benefício administrativo ou fiscal, é porque o Estado deixou de receber, não é? Se o Estado deixou de receber, ele, mesmo que não tenha atuado de forma dolosa, ou seja, sem a intenção deliberada de praticar ato lesivo à administração pública, pode responder pela improbidade? É fácil. É só você pegar o artigo 10, e aí nós temos lá diversas práticas, e o inciso 7 fala: conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Se ele concedeu benefício, ele não está ganhando dinheiro por causa disso, mas o Estado está perdendo dinheiro. Se o Estado está perdendo dinheiro e é lesão aos cofres públicos, lesão ao erário, basta a culpa, não basta? Olha aqui, ó. Artigo 10, lesão aos cofres públicos, requer dolo ou a culpa. Então a questão está corretíssima. Agora, se falasse que ele teve enriquecimento ilícito, mas ele agiu de forma culposa, teria como condená-lo por improbidade? Não, porque o enriquecimento ilícito, o artigo 9º, exige o dolo, necessariamente o dolo. Até aqui algum problema? Depois nós temos o grupo 3, que são as ofensas aos princípios da administração pública. Como eu lhe disse, exige dolo e a sanção correspondente está lá no artigo 12, inciso 3º. Nós falamos dessas sanções e inclusive falaremos dos desdobramentos na nossa próxima aula. Mas até aqui você tem que lembrar, a improbidade administrativa só pode ser materializada se o réu agiu com responsabilidade subjetiva, tem que demonstrar o dolo ou a culpa. Lembra da gravidade, lembra dos atos de improbidade que podem ser acumulados ou não. E ainda, não esqueça que o rol do 9º, do 10 e do 11 é sempre exemplificativo, tá bom? Grande abraço para você e até a nossa próxima aula. A gente se vê.